Jesus Cristo, Ele mesmo. A.B. Simpson, página 152. A eficácia da expiação. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A linguagem aqui é muito clara, e o texto revela que no passado e até a época da morte de Cristo, Deus estava tolerando o pecado, mas o problema não estava resolvido. Nesse texto, aparecem dois termos gregos que expressam dois conceitos importantes. O primeiro é paresis, o outro, afesis. O sentido de paresis é ignorar, afesis, descartar. No Antigo Testamento, vigorava o paresis, no Novo, afesis. Antes era tolerância, agora propiciação. Antes, Deus ignorou o pecado, não por um capricho, nem por considerá-lo de somenos importância, mas por causa do acordo que seria cumprido por Cristo no Calvário, e que, na verdade, Deus já considerava cumprido pelo Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. O resgate ainda não fora pago de fato, mas Deus teve tolerância para com o homem na expectativa da expiação que seria realizada. Foi como se Cristo tivesse dado a Deus uma nota promissória para pagamento do resgate, e ele a aceitou e remiu os crentes da antiga aliança na certeza de que ele seria pago. Depois, no Calvário, Cristo resgatou a promissória e assim o pecado foi removido, pregado à cruz, e sua expiação passou a ter validade real. Agora, o pecado fora cancelado, aniquilado. Cristo viera ao mundo para acabar com a transgressão, para dar um fim ao pecado, para trazer ao mundo a justiça eterna. Então, nós, os que recebemos o Senhor Jesus, não estamos simplesmente sobre condicional, nem tampouco somos alvos da tolerância, não. Nós somos plenamente justificados, salvos para sempre, e passamos a ter comunhão com Deus, assim como tem seu Filho amado, em quem somos aceitos. Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 27, 28. A obra que Jesus realizou é definitiva, completa e eterna, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Hebreus 10, 14. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Cristo aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9, 26, 28. Essa redenção não é verdadeiramente gloriosa? Não é um sólido fundamento, um forte alento, uma rocha eterna? Não é melhor alvo para nossa fé e nossa esperança do que nossas emoções efêmeras e experiências inconstantes? Não é um abençoado ponto de apoio para nós quando o coração parece triste e frio, o cérebro parece anuviado e o adversário atira seus dardos inflamados contra a consciência que nos acusa? Lembro-me bem de uma amada serva do Senhor que levou inúmeras pessoas a Cristo, mas quando seu sol começou a se pôr, nuvens começaram a toldar seu firmamento. O cérebro enfraqueceu e sua fé já não era tão forte quanto antes. Aquela irmã passou a considerar-se sem nenhum valor para Jesus Cristo e a crer que ele não mais a queria.
Como foi agradável dizer-lhe que sua salvação se apoiava sobre a imutável palavra de Deus. Ela se achava segura em Jesus Cristo, a rocha eterna, e nada mesmo poderia abalar seu fundamento. Estejamos sempre seguros de que nos achamos ancorados firmemente nessa rocha eterna, o nosso Redentor e Senhor Jesus Cristo.